Olá pessoal, estamos aqui para gravarmos mais uma aula sobre os fundamentos básicos, essenciais da fé cristã reformada. E hoje nós vamos falar sobre a doutrina da salvação. Isso a gente chamaria no grego de soteriologia. Soteriologia fala sobre a doutrina da salvação. E a doutrina da salvação, ela envolve vários elementos, várias subdoutrinas da teologia cristã reformada. Na aula de hoje nós vamos pensar aqueles elementos essenciais, aqueles elementos básicos, que levam um ser humano pecador a receber Cristo como seu Salvador pessoal, e os elementos que vão dar aí a base, o embasamento, nesse processo que envolve a salvação do pecador por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Primeira coisa importante que nós queremos pensar sobre a doutrina da salvação é que a doutrina da salvação envolve fé em Jesus Cristo. Jesus Cristo disse: todo aquele que crer em mim será salvo. No nosso catecismo maior, pergunta 86, nós temos o seguinte: a fé salvadora é um dom da graça de Deus, por meio da qual os eleitos são habilitados a receber a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e a crer em todas as promessas do Deus Trino, conforme estão registrados nas Sagradas Escrituras. Então, nosso catecismo, ele nos ensina que fé salvadora é uma manifestação do dom da graça de Deus. O pecador, ele não tem fé por si mesmo, ele recebe esta fé de Deus para crer naquilo que Deus nos dá. Jesus Cristo, seu Filho amado. Essa fé salvadora não é simplesmente emocional. A fé salvadora, ela é constituída por três elementos básicos. E os três elementos básicos são, em primeiro lugar, o elemento intelectual. A fé salvadora caracteriza-se pela convicção racional de que aquilo que a palavra de Deus ensina é a verdade. O pecador é convencido racionalmente a respeito do seu pecado. Racionalmente ele entende pela razão, ele compreende pela razão que realmente a palavra de Deus é verdadeira, que aquilo que ela está falando é a verdade de Deus, e ele reconhece o seu pecado. Em segundo lugar, nós temos o elemento emocional, ou seja, ela não é só razão, ela é também emoção. Ela envolve as nossas emoções, pois o ato de crer envolve todo o nosso ser, visto que passamos a viver intensamente a realidade da fé. Então, racionalmente e emocionalmente, o pecador é convencido do seu pecado e, movido por essa fé salvadora, toma uma decisão ao lado de Jesus. E o terceiro elemento é o elemento volitivo, ou seja, razão, emoção e agora desejos, vontades. Ou seja, a fé salvadora, ela racionalmente convence o pecador emocionalmente para que a sua vontade tome uma decisão, seja mudada, transformada e tome uma decisão ao lado de Jesus Cristo. Ao desejo do coração em ser transformado pelo Espírito Santo, de receber a Cristo como Senhor, entregando-se totalmente a Ele. Alguns textos bíblicos que a gente pode ver depois é Atos capítulo 11, versículos 13 e 14, João 3, 31 a 34, Romanos 10, 14 a 17, entre outros, são textos que você pode ler depois para
pensar um pouquinho nesses três elementos: o elemento intelectual, o elemento emocional e o elemento volitivo. Assim sendo, percebe-se que a fé é produto da graça de Deus, que age por meio da obra do Espírito Santo no coração e na mente do pecador, aplicando eficaz e eficientemente a santa palavra de Deus. A fé, sendo obra da graça de Deus, resulta no princípio de que somente os eleitos crerão e serão salvos. Claro, porque esta fé, que é um dom de Deus, é um presente de Deus, é uma dádiva de Deus, ela somente será dada àqueles a quem Deus elegeu, escolheu para que fossem salvos por meio de Cristo Jesus. Uma vez que o pecador, então, recebeu esse dom da fé e racionalmente, emocionalmente e volitivamente ele foi alcançado por esta graça, transformado por este evangelho e agora tomou uma decisão ao lado de Cristo, porque o Espírito Santo trabalhou no seu coração para que ele tomasse essa decisão. Quais são os elementos, ou melhor, quais são as evidências, os frutos desta conversão, que vão dar testemunho, que vão manifestar que esse pecador agora é uma pessoa crente, salva em Cristo Jesus? Alguns elementos, algumas evidências que eu gostaria de citá-las aqui. Eu vou falar primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, são 5 elementos, mas não necessariamente significa que eles seguem esta ordem. Em primeiro lugar, então, o desejo de ser batizado. Uma pessoa que nasceu de novo, que teve uma experiência com Jesus, ela tem o desejo de ser batizada. O batismo é uma sequência natural da fé salvadora. Todos os que se convertem a Cristo Jesus têm o desejo de dar sua pública profissão de fé e receber o batismo. Aquilo que a gente encontra lá no livro dos Atos dos Apóstolos, quando aquele tesoureiro lá da rainha de Sabá, tem um encontro com o evangelho, por Filipe, aquela palavra explicada para ele, aquele texto de Isaías, ele entende, ele é convencido racionalmente, emotivamente, então ele toma uma decisão e ele pergunta: o que impede que eu seja batizado? É o desejo de ser batizado. Uma pessoa que deseja professar a sua fé e receber o batismo, ela está dando uma evidência de que recebeu essa fé salvadora. A segunda evidência é comunhão e fraternidade. Uma vez que ela foi batizada, agora faz parte de uma igreja local que representa a igreja maior, a igreja visível, a igreja militante, o corpo de Cristo, ela vai ter prazer em estar em comunhão e fraternidade com os demais irmãos que também receberam esta fé salvadora. Isso é demonstrado na vida diária da igreja de Cristo. Todos os crentes têm prazer de estar na presença do Senhor. Lá em Atos 2, nós encontramos a Bíblia dizendo que todos os que creram estavam juntos, tinham tudo em comum, partiam o pão de casa em casa, é o desejo da comunhão, da fraternidade. Terceira evidência, obediência. Um crente é um pecador nascido de novo que se tornou crente, ele quer viver de acordo com a palavra de Deus. É inconcebível um crente que afirma possuir fé viver desobediente à palavra e às determinações da palavra de Deus por intermédio da igreja. O crente ele quer viver em obediência, viver em submissão àquilo que a palavra diz, em submissão às doutrinas da sua igreja. Então ele tem prazer em obedecer e em viver em submissão aos ensinos da palavra de Deus. Uma quarta evidência é a santificação, o desejo de crescer, o desejo de amadurecer. O novo convertido busca crescer espiritualmente pelos meios de graça concedidos por Deus para o crescimento dos seus filhos. Leitura da Bíblia, oração, frequência aos cultos, participação da mesa do Senhor.
culto doméstico, vida piedosa, vida devocional. Tudo isso são elementos, são meios que Deus nos deixou para que desenvolvamos a nossa santificação e cresçamos espiritualmente, desenvolvamos esta salvação na presença do nosso Deus. Ele vai querer ser um crente aprovado, como diz Paulo a Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então ele vai estudar, ele vai orar, ele vai aprender, ele vai crescer, porque ele quer ser aprovado por Deus. Como um aluno quer ser aprovado na universidade, e ele vai se dedicar ao máximo para ter uma boa aprovação. E um quinto elemento, ou uma quinta evidência da fé salvadora é operosidade. Ou seja, a fé é demonstrada pelo trabalho dedicado, trabalho esforçado, trabalho operoso. O novo crente quer dar testemunho da sua fé. Paulo, escrevendo à igreja de Tessalônica, ele parabeniza aquela igreja, dizendo que ele dava graças a Deus pelos crentes tessalônicos, pela operosidade da fé. Eles eram crentes operosos, trabalhadores, dedicados. Não é possível ser crente nascido de novo, não é possível ter uma experiência com Jesus e não querer servir, não querer desenvolver dons, talentos e habilidades, não querer servir no ministério da igreja, não querer testemunhar isso que Deus fez na sua vida com outras pessoas. É importantíssimo que o cristão nascido de novo trabalhe, produza, frutifique, seja um crente operoso. Bom, então nós já vimos aqui o que é fé em Jesus Cristo, como que ela se manifesta nos elementos emocional, racional e volitivo. Nós vimos as evidências da fé salvadora, desejo de ser batizado, comunhão e fraternidade, obediência, santificação e operosidade. Agora vamos ver algumas doutrinas que estão associadas aí a esta doutrina da salvação, né, que fazem parte no escopo geral da soteriologia. Uma doutrina importante dentro da doutrina da salvação é a doutrina do arrependimento. Nossa confissão de fé, no capítulo 15, parágrafo 2º, ela diz assim: movido pelo reconhecimento e sentimento, não só do perigo, mas também da impureza e da odiosidade do pecado como contrários à santa natureza e justa lei de Deus, apreendendo a misericórdia divina manifestada em Cristo aos que são penitentes, o pecador, pelo arrependimento, de tal maneira sente e aborrece os seus pecados, que deixando-os, se volta para Deus, tensionando e procurando andar com Ele em todos os caminhos dos seus mandamentos. Então, o arrependimento é uma doutrina dentro da doutrina da salvação, da soteriologia. E o arrependimento é aquilo que a confissão de fé diz, é aquele sentimento de reconhecer que somos pecadores, reconhecer que o nosso pecado é odioso diante de Deus. É aquela experiência do filho pródigo, quando ele cai em si, ele diz assim, né, caindo em si, ele diz: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome. Ele diz: vou voltar para o meu pai e vou dizer: pai, pequei diante de ti e diante de Deus, não sou digno de ser chamado teu filho. Ou seja, ele estava envergonhado com a atitude dele, arrependido, ele queria voltar apenas para pedir que o pai o tratasse como um de seus jornaleiros. Arrependimento é isso, é aquele sentimento de humilhação, de vergonha por conta da nossa natureza pecaminosa e corrompida diante de Deus. Uma experiência de fé é uma experiência que leva ao arrependimento. O arrependimento é uma graça salvadora pela qual o pecador, tendo um verdadeiro sentimento do seu pecado, ele também percebe e reconhece a misericórdia de Deus. Aí ele se enche de alegria pela misericórdia de Deus e se enche de tristeza
por causa de seus pecados que de alguma forma desonram a Deus. Então o arrependimento ele tem dois lados, tem o lado negativo e o lado positivo. O lado negativo é ele reconhecer a sua vergonha, o seu pecado e ter nojo desse pecado. E o lado positivo é ele sentir esta graça, essa misericórdia de Deus e se alegrar por poder apresentar a Deus a sua confissão e ser perdoado. Uma outra doutrina importante dentro da doutrina da salvação é a justificação. A justificação. Uma vez que a pessoa é salva, que ela se arrependeu, passou pelo processo de arrependimento, nasceu de novo, confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, a Bíblia diz que esse pecador ele é justificado por Deus. Nossa confissão de fé no capítulo 11, parágrafo 1, ela diz assim: os que Deus chama eficazmente, sejam os eleitos, também livremente justifica. Esta justificação não consiste em Deus infundir neles a justiça, mas em perdoar os seus pecados e em considerar e aceitar as suas pessoas como sendo justas. Deus não os justifica em razão de qualquer coisa neles operada ou por eles feita, mas somente em consideração da obra de Cristo, não lhes imputando como justiça a própria fé, o ato de crer ou qualquer outro ato de obediência evangélica, mas imputando-lhes a obediência e a satisfação de Cristo, quando eles o recebem e se firmam nele pela fé, que não tem de si mesmos, mas que é dom de Deus. Então, justificação é isso. A justificação ela é fruto da graça de Deus. A justificação ela vem como resultado do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. O preço que Jesus pagou para nos justificar foi derramar o seu próprio sangue e entregar a sua própria vida. E a fé é o instrumento pela qual nós recebemos esta justificação. Mas eu não sou justificado porque eu tenho fé. Eu sou justificado porque Deus em Cristo entregou a sua vida por mim. Jesus Cristo derramou o seu sangue. Jesus pagou, satisfez a ira de Deus e agora esta obra de Cristo é imputada sobre mim. E por isso eu posso ter fé para crer em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Justificação é um ato de Deus, é obra do Deus Pai, é obra do Deus Filho e é obra do Deus Espírito Santo. É uma obra da Trindade atuando na vida, no coração do pecador. A justificação não é para nos fazer justos. Nós não somos justos, mas Deus nos declara como sendo justos por meio da justiça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma outra doutrina importante dentro da doutrina da salvação é a adoção. Esse pecador arrependido, esse pecador que se converteu, que aceitou Jesus como seu Salvador, porque recebeu fé salvadora, ele foi eficazmente chamado por Deus, aquilo que a gente chamaria também de vocação eficaz. Agora ele é justificado, e uma vez justificado, ele é adotado. Agora que Deus o declara como justo, não mais inimigo, mais amigo, não mais bastardo, mais filho. Agora nós somos filhos de Deus, filhos por adoção. Pelo sacrifício de Cristo nós somos inscritos no rol dos filhos de Deus. Nossa confissão de fé no capítulo 12, parágrafo único, ela diz: todos os que são justificados é Deus servido em seu único Filho Jesus Cristo e por ele fazer participantes da graça da adoção. Por essa graça eles são recebidos no número dos filhos de Deus e gozam a liberdade e privilégios deles. Têm sobre si o nome deles, recebem o espírito de adoção, têm acesso com confiança ao trono da graça e são habilitados a clamar Abba, Pai. São tratados com comiseração, protegidos, providos e por ele corrigidos, como por um pai, nunca, porém abandonados, mas selados para o dia da redenção.
e herdam as promessas como herdeiros da eterna salvação. Então olha que coisa linda, uma vez que Deus em Cristo nos salvou, nos deu fé salvadora, nos chamou para Ele, nos justificou, agora justificados, Ele nos adota para fazermos parte da família de Deus, pelos privilégios de Cristo, os mesmos privilégios que Jesus, o Filho legítimo e primogênito de Deus, tem, agora nós também temos. Antes, Jesus era o unigênito de Deus, ele era o Filho único, agora ele é o primogênito de Deus, ele é o primeiro, porque depois dele vem uma infinidade de outros filhos que foram por conta do sacrifício do unigênito, Filho de Deus, foram adotados e agora fazem parte da família de Deus. Os privilégios desta adoção é uma nova natureza. Agora nós somos nascidos de Deus, né? Agora nós nascemos de Deus, como Jesus disse para Nicodemos ali em João capítulo 3, quando ele diz que todos que são nascidos da carne são carne, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Nós temos uma nova natureza, agora não somos só pecadores, bastardos, inimigos, agora nós somos pecadores restaurados, bastardos transformados em filhos. Como João diz lá no capítulo 1 do seu Evangelho, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, uma nova natureza, para serem filhos de Deus. O outro privilégio da adoção é a permanência. Uma vez tornado filho de Deus, continuaremos eternamente nesse estado. Ou seja, nós temos aí na permanência aquilo que a gente poderia chamar aqui, né, e faz parte da nossa teologia, como perseverança dos santos. Por que eu persevero? Não é porque eu sou bom, não é porque eu tenho alguma justiça própria, nem porque eu quero. É porque Deus me justificou e me adotou, e agora Cristo, pelo poder do Espírito Santo que me selou, é a minha garantia, e Ele faz eu permanecer crente até o final da minha vida terrena. Um terceiro privilégio é a disciplina. Ou seja, lá em Hebreus capítulo 12, 4, 11, o escritor demonstra que Deus quer o nosso bem. Assim como um pai disciplina seus filhos, também Deus, o nosso Pai, disciplina os seus filhos adotivos. Nós temos disciplina. Disciplina no sentido de que vivemos uma vida disciplinada e quando transgredimos, saímos do caminho de Deus, Ele nos traz para o caminho, Ele nos corrige, Ele nos disciplina pelo poder da palavra aplicada em nós poderosamente pelo Espírito Santo de Deus. E o quarto privilégio é herança. Herança, a Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus, nós somos herdeiros, Jesus é o herdeiro e nós somos co-herdeiros com Jesus Cristo. A Bíblia diz que tudo está reservado para nós. Deus um dia nos dará todas as coisas por conta daquilo que Jesus Cristo fez por cada um de nós na cruz do Calvário. Olha que coisa linda. E um outro elemento, uma outra doutrina importante que faz parte da doutrina da salvação, nós já falamos um pouco sobre ela, é a santificação. Esse pecador justificado, adotado na família de Deus, agora ele é um santo, ele não vive mais no reino das trevas, ele vive no reino da luz, ele não vive mais movido pelos seus impulsos e paixões, agora ele vive no fruto e no poder do Espírito Santo. Nossa confissão de fé, no capítulo 12, ou melhor, no capítulo 13, parágrafo 1, ela diz assim: os que são eficazmente chamados e regenerados, tendo criado em si um novo coração e um novo espírito, são além disso santificados real e pessoalmente, pela virtude da morte e ressurreição de Cristo, pela sua palavra e pelo seu Espírito que neles habita, o domínio do corpo do pecado é neles todo destruído. As suas várias concupiscências são mais e mais enfraquecidas e mortificadas.
e eles são mais e mais vivificados e fortalecidos em todas as graças salvadoras para a prática da verdadeira santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, santificação é isso, é esta obra de Deus pelo poder do Espírito Santo, que faz com que esse pecador chamado, regenerado, justificado e adotado, agora viva uma vida pelos padrões dos céus e não pelos padrões da terra. Por isso que Paulo, escrevendo lá a sua carta aos Colossenses, ele diz: se morrestes e ressuscitastes juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Pensai nas coisas lá de cima, onde Jesus Cristo está, e não nas que são aqui da terra. O cristão, aquele que foi salvo, aquele que foi alcançado pela graça de Deus, aquele que recebeu fé salvadora, chamado eficazmente, regenerado, nascido de novo, aquele que se arrependeu e teve vergonha do seu pecado e teve prazer na graça e na misericórdia de Deus, e então passou por um processo de conversão, ele é justificado, ele é adotado, ele permanece na salvação, porque Deus em Cristo, pelo poder do Espírito Santo, o sustenta, e ele está num processo de santificação, onde dia a dia ele morre para o pecado e ele se desenvolve, cresce para a santidade, para a vida em Cristo Jesus. Que Deus abençoe sua vida, que Deus aplique a mensagem, os ensinos, as lições desta doutrina da salvação, da doutrina que fala sobre a minha, a sua, a nossa salvação, a soteriologia, e que todas estas verdades sejam bênçãos para a sua vida pessoal, para a sua vida familiar, para a sua vida enquanto crente em Cristo Jesus. Você não é mais um filho das trevas, você é um filho da luz. Você não é mais um inimigo, agora você é um amigo. Você não é mais um bastardo, agora você é filho do nosso Deus. Coisa boa. Que Deus o abençoe e até uma próxima aula, se Deus assim nos permitir. Amém. Fique com Deus.